E aí eu queria falar um pouco mais com você. Deixa eu trocar o crachá agora, né? Tirar o crachá do Senai, colocar o crachá da Yamaha e falar um pouco sobre a Yamaha. A Yamaha é uma empresa centenária, assim como a NEC, né? É uma empresa centenária. Já se vão mais de 130 anos de fundação da Yamaha. Ao contrário de que boa parte das pessoas pensam, há 130 anos não tinham motocicletas, né? Mas já tinham instrumentos musicais. Então a Yamaha nasceu com instrumentos musicais. O DNA da Yamaha é música. Tá? A Yamaha nasceu com este DNA. A Yamaha é a maior empresa de áudio instrumentos musicais do mundo. E na parte de instrumentos musicais, de cada 4 instrumentos vendidos no mundo, 1 é Yamaha. A Yamaha detém 25% do mercado de instrumentos musicais mundial. A Yamaha é a maior formadora de músicos do planeta. Tem 7 milhões de alunos. Então, a parte de educação musical é muito importante. Na realidade, a parte de educação é muito importante para a Yamaha. E nós tivemos um flick de novo. Como eu tenho uma cola aqui, eu vou na cola. A Yamaha ela é líder na indústria de sonorização ao vivo no segmento que ela atua. Então, a Yamaha é uma das referências, ditadoras de tendências no segmento de áudio ao vivo e broadcast também. A Yamaha ganhou um prêmio, foi nomeada entre as 100 maiores empresas como eu posso dizer, qual é a palavra? Deixa eu pegar minha cola aqui. Inovação. Então, ela ganhou um prêmio das 100 maiores empresas no quesito inovação. Quem está nessa empresa? Bom, Google, Facebook, as grandes startups, Sony e dezenas de outras empresas. E a Yamaha está nesse top 100 de empresas de inovação no mercado mundial. Não no mercado de áudio, não no mercado de vídeo, não no mercado de instrumentos musicais. No mercado mundial de consumo. E aí sim, em 1955, por causa do advento da guerra, a Yamaha produziu a YA1, a primeira moto da Yamaha, motor a combustão, por causa da guerra. Na realidade, foi uma imposição do governo japonês por motivos bélicos. E quando a guerra acabou, precisou reconstruir o país, ela voltou a fabricar os instrumentos musicais, que já fabricava há várias décadas, e abriu a divisão da Yamaha Motors. Então, a Yamaha Corporation é a Yamaha musical e a Yamaha Motors é um braço da Yamaha Corporation no segmento automobilístico. A Yamaha é uma das donas da Lexus, juntamente com a Toyota. E vários dispositivos tecnológicos dentro dos carros são Yamaha. Tá? Então, muitas coisas tecnológicas dentro dos carros são Yamaha. E um detalhe, né? A Yamaha é uma das empresas que mais possuem reservas florestais no mundo. Então, a Yamaha faz extração e reflorestamento constantemente em vários lugares do mundo, e uma parte da madeira que não é nobre, entre aspas, para fabricar um instrumento musical, é aproveitado, como nós vimos na palestra da NEC, japonês não perde nada, ele aproveita tudo. Então, uma parte desse material de madeira que não é aproveitado para a produção de instrumento musical, é aproveitado para fazer o acabamento dos carros Lexus, e quem aqui já teve a felicidade de andar num carro desse, sabe de que nível de qualidade de acabamento nós estamos falando. Ok? E o que a Yamaha pode oferecer dentro do nosso universo, dentro da nossa vida aqui? Vamos falar entre nós aqui. O que a Yamaha pode oferecer dentro do segmento de sonorização ambiente, que é o segmento mais novo para a Yamaha, né? É o segmento de sonorização ambiente. O que a Yamaha pode oferecer? Primeiro, a confiabilidade. A Yamaha é uma empresa confiável. A qualidade dos produtos, e aí aqui, quem trabalha com a linha residencial aqui, quem faz instalação residencial, faz sinal com a mão, quem trabalhou com a linha residencial da Yamaha já tem uma experiência e sabe o que eu estou falando de confiabilidade. Para quem não sabe, eu tive um caso bem curioso que me deixou muito preocupado. Recebi uma ligação de uma grande empresa de broadcast, uma rede de televisão aqui em São Paulo, falando: Renan, a mesa de som que estava no ar em um programa esportivo parou de funcionar. Nós estamos utilizando o backup. Aí eu,
parou de funcionar, estou indo até aí. Quando eu chego até o local, era uma mesa de som que tinha saído de linha há 10 anos. Ela tinha saído de linha há 10 anos. Ela estava há 18 anos no ar, 7 dias por semana, 24 horas por dia, durante 18 anos, e, de fato, ela apresentou um pequeno problema, utilizou o backup, nós colocamos um outro produto para que eles pudessem testar, testaram esse novo produto, adquiriram um novo produto e estão trocando toda a linha de 10, 15, 18 anos para modelos mais novos e vão ter aí pelo menos 10 anos sem problema nenhum. Ok? Quem tem carro japonês sabe do que eu estou falando. Né? Não, sem problemas. Né? Então, essa é o que a Yamaha pode oferecer. Confiabilidade. E a confiabilidade está na empresa. A empresa é uma empresa centenária, 131 anos de existência. Ok? No mercado brasileiro, é uma empresa que já está estabelecida aqui há 45 anos. Inclusive, quando nós tivemos o fechamento aí das importações, a Yamaha se manteve no Brasil sem importar um parafuso. Só que a empresa estava aqui. Por que a empresa estava aqui? Porque antes de fechar a importação, produtos foram vendidos. Não foram? Precisava de ter alguém que se responsabiliza nacionalmente por aqueles clientes. Então, tinha um japonês que ia todo dia para o escritório, abria o escritório e cuidava dos clientes. E aí, depois abriu, e aí todos nós viemos, o pessoal mais novo como eu, veio dessa leva da abertura aí das importações. Mas é uma empresa que está há 45 anos no mercado brasileiro e há 131 anos de existência no mercado mundial. Além disso, da confiabilidade, a Yamaha pode oferecer serviço, suporte e soluções. Nós temos uma equipe no Brasil que está com sinergia com os projetos mundiais. Então, a nossa equipe constantemente está fora do Brasil, fazendo treinamento, fazendo capacitação, conhecendo novas tecnologias para que nós possamos, aqui no Brasil, ter projetos modernos, com o que há de mais moderno, com as melhores práticas. Então, nós temos uma equipe muito experiente para lidar com as necessidades. Então, por exemplo, você chegou com um cliente que está montando uma nova unidade no Brasil, exatamente como ela tem nos Estados Unidos. Nós temos expertise no Brasil para fazer uma instalação e um projeto tão bom ou no mesmo nível de qualidade que é feito fora do Brasil, porque a nossa equipe está em sinergia, conversando com as outras subsidiárias da Yamaha ao redor do mundo. Além disso, a Yamaha tem uma ampla gama de produtos. Então, nós temos soluções em vários segmentos. Você está fazendo a sonorização, por exemplo, vamos dar um exemplo clássico aqui, um hotel. O hotel precisa o quê? Som ambiente. Nós temos solução para som ambiente. O hotel precisa colocar, é um hotel de luxo, precisa colocar em cada um dos dormitórios uma soundbar, para que tenha som de qualidade para os seus clientes. A Yamaha tem a solução também de AV residencial, entre aspas, mas nesse caso para uma aplicação comercial. O hotel quer colocar um piano. A Yamaha possui piano. Inclusive, numa das edições de Dealer Tech Day, nós trouxemos um piano aqui que toca sozinho. Então, a Yamaha tem soluções e detalhe, o piano da Yamaha, ele toca sozinho, ele pode ser conectado via cabo de rede em todo o sistema de áudio e comunicar, um piano acústico que toca sozinho, comunicar através de cabo de rede com todo o sistema de áudio deste hotel. Então, a Yamaha possui uma solução completa. Vou me arriscar a dizer que quase nenhuma ou nenhuma empresa do nosso segmento pode oferecer uma solução tão completa quanto a Yamaha. E como eu falei a respeito da nossa equipe é formada por engenheiros, por professores, por ex-professores, por técnicos que têm autoconhecimento naquilo que fazemos. Então, conte conosco. Toda a estrutura da Yamaha está disponível para auxiliar os nossos integradores. Ok? Esse é o line-up de produtos da Yamaha para instalação comercial e vamos falar daquilo que foi o proposto para a palestra. Sonorização de ambiente. Vamos falar especificamente disso. Menos é mais? O que nós queríamos provocar com esse questionamento? Será que eu preciso usar caixas grandes? Será que eu preciso usar caixas pequenas? Que tipo de equipamento eu preciso usar para fazer uma sonorização de ambiente? Esse é o questionamento. Quanto maior, melhor? Qual que é a questão?
Vamos voltar aqui. Um sistema de áudio... Vamos lá, vou fazer uma pergunta antes aqui para tomar cuidado. Quem aqui é arquiteto? 1, 2... Não acredito. Estão em minoria, gente. É hoje, hein? Estão em minoria, hein? Estão em minoria, hein? Olha aí. Então, temos propriedades aqui em duas áreas da ciência. Arquitetura e engenharia. Iluminação, olha aí. A questão de um sistema de som ambiente, a principal questão de uma solução para sonorização é que esse sistema ele precisa colaborar com o ambiente. Então, essa é a primeira questão. E aí, talvez do ponto de vista da arquitetura, me corrija se eu estiver errado, qual que é a melhor caixa de som? A invisível. Seria a melhor caixa de som. Seria a invisível. Literalmente, não é possível. Só que do ponto de vista do design e da arquitetura, se essa caixa combina com o projeto arquitetônico, ela não é invisível, mas ela não é ofensiva ao design, ao ambiente. Então, o nosso projeto de sonorização tem que colaborar com o ambiente, do ponto de vista do design, do ponto de vista da arquitetura e do ponto de vista do consumo. O que o som ambiente pode auxiliar no negócio? Nós não estamos falando mais de uma experiência de um consumidor na residência dele, onde ele já adquiriu o produto. Nós estamos falando do consumidor agora que está em um shopping, em um aeroporto, em um restaurante, em um cinema. Ele está em diversos ambientes e ele está pagando por aquilo. E essa experiência sonora precisa ser colaborativa com o negócio principal. Qual é o negócio principal de um restaurante? É o som? Não é o som. O que é? Comida, bebida. Não é isso? Esse é o negócio principal. Então, quando o arquiteto projeta um restaurante, ele está pensando no conforto e no que aquele ambiente, nas cadeiras, na iluminação, do ponto de vista de condicionamento acústico, condicionamento de ar, é mais confortável para que o público-alvo daquele restaurante possa consumir o serviço ou o produto oferecido por aquele restaurante. Correto? E o som? E o som é importante? Vou falar uma coisa para vocês a respeito da importância do som. Uma pesquisa americana, feita no final da década de 90, constatou que o som em um restaurante, ele pode influenciar o tempo que a pessoa permanece na fila de espera. O tipo de música, a qualidade da música, para quem é músico, o BPM, o andamento da música, influencia em quanto tempo a pessoa está disposta a esperar para receber uma mesa. Talvez música clássica, dependendo do restaurante. E aí, o tempo de evasão... Então, vamos pegar um exemplo clássico aqui, restaurantes que têm tempo de espera, por exemplo, Outback. É um restaurante que você tem a espera ali, às vezes você tem alguma coisa sendo servida. O tipo de música que está tocando vai fazer com que a pessoa espere mais ou espere menos para receber uma mesa. Se você colocar a música correta, ele vai esperar mais e não vai reclamar. Isso é científico. Isso é uma pesquisa científica. Qualidade, o tipo da música. Se for uma caixa de som que está produzindo ruído ao invés de música, vai ser um elemento que vai atrapalhar. E aí, quando esse consumidor chega na mesa, que ele vai consumir, o tipo de música influencia na quantidade de bebida que ele toma. Ele pode beber mais ou beber menos, de acordo com a qualidade, o tipo da reprodução, o andamento da música. Então, a música influencia na quantidade de bebida. Qual é um dos menus, um dos itens do cardápio do menu que é mais lucrativo para um restaurante? Bebida. Olha a água.
Olha a água, essa eu não sabia. A água é o... A água quando a gente trabalha com os donos de restaurantes, eles pedem para valorizar o produto água. Compra 3, 5, 7, 10 centavos e vende a 3, 5, 7 reais. Faz um pouco a proporção. Uau! Então, olha a importância da água no restaurante. E o som pode influenciar isso. E aí tem uma contrapartida. Dependendo da música, faz com que o cozinheiro faça o prato mais rápido ou mais devagar também. A música influencia na velocidade que o prato é preparado. Na cozinha, rock and roll. Então, o que acontece? É uma pesquisa científica. Quem tiver interesse em saber mais detalhes com isso, por favor, pegue meu e-mail, me mande um e-mail, me passe seu contato, eu te mando a pesquisa. Eu te mando a pesquisa científica sobre isso. E tem diversas outras. Tem pesquisas que mostram que o tipo de música influencia no sabor do vinho. E aí vamos colocar o rock and roll. Se você dá um vinho, vamos pensar num vinho branco, e você dá para uma pessoa que está ouvindo rock and roll. E você dá o mesmo vinho para uma pessoa que está ouvindo música clássica. A pessoa vai definir o mesmo vinho como pesado, forte, se ele estiver ouvindo rock and roll. Se ele estiver ouvindo música clássica, ele vai falar, é um sabor refinado, sofisticado. O vinho é o mesmo, mas ele define o sabor do vinho por causa do som ambiente que ele está ouvindo. Por quê? Por causa das sensações que a música causa. E isso às vezes, é psíquico, são questões psíquicas, né? São questões subliminares por causa do vinho. Tenho todas essas pesquisas, posso compartilhar com você, para você ter uns argumentos de venda bom quando você for fazer uns projetos. Tá? Conte conosco para isso. Então, o importante é que o sistema de som colabore. Ganhei um pontinho com vocês? Dos arquitetos? Opa! Então, é importante que o projeto colabore. Nós temos aqui Nelson da Antares, fez um projeto há pouco na Oscar Freire, uma boutique, e o grande problema lá é que ou o som seria inaudível, do ponto de vista técnico, ou ele iria atrapalhar o design da loja. E aí eu falei para... E qual que era a questão? Fomos na obra, o arquiteto em Miami e nós na obra, querendo achar uma solução. E aí, como é que a gente resolve isso? Vou mostrar para vocês como é que a gente resolveu isso. Deixa eu pegar aqui, ó. Estou na obra, com o WhatsApp do arquiteto, e o arquiteto queria o quê? Embutir a caixa no teto. Pé direito de 6 metros, materiais reflexivos em todas as paredes. Eu falei, não haverá intangibilidade se a gente colocar uma caixa de teto. Preciso colocar a caixa na parede. Como é que você vai colocar uma caixa de som na parede? O arquiteto falou, nem pensar, já pensou? Propõe isso aqui, ó. Não, vou colocar umas 4 dessas numa loja, uma boutique, classe A. Vou colocar 4 caixas dessa, resolvo. O que eu fiz? Tirei do bolso a caixa de som. Tirei uma foto e mandei para o arquiteto. Falei, você tem 2 opções para resolver o som dessa loja. Ou você não coloca som, não tem som ambiente nessa loja, e aí você tem as consequências disso, ou você pode colocar este produto. E aí, quando ela viu a foto, uma caixa de som na mão, ela falou, opa, essa a gente pode pensar em como colocar dentro do design. Essa pode colaborar com o projeto. E aí nós fizemos o projeto, foi instalado esse ano ainda, né, Nelson? O projeto foi instalado esse ano, está funcionando. Quem tiver curiosidade, loja Home, na Oscar Freire, utiliza esta caixa de som. Então, mais é menos? Dependendo do projeto, menos é mais. Porque a opção para esse cliente era ou ter uma caixa como essa, ou não ter som. Ou, a terceira, que seria a pior de todas, ter um som que iria incomodar os seus clientes. Ok? Eu queria, então, fazer algumas coisas práticas com vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês, na prática, como fazer um projeto. Então, vou vir aqui para a prática, passar na frente do projetor, desculpa. E eu vou fazer um projeto com vocês aqui, ao vivo. Vamos fazer um projeto agora junto aqui, pensando nos problemas que nós temos, deixa um pouquinho, nós temos por aí. Então, é o seguinte, isso aqui, solta aqui para mim, isso aqui é uma caixa de som Yamaha, quem trabalha com sistema residencial conhece. Isso aqui é uma caixa para
residência, ok? Ela foi projetada para trabalhar no ambiente residencial. Renan, mas caixa de som não é caixa de som, não é tudo igual? Não. Vou mostrar para você, se nós fizermos um projeto com essa caixa de som Yamaha, quem já ouviu sabe do que eu estou falando, a caixa é muito boa, mas ela é para residência. Vou fazer um projeto com esta caixa em uma loja, ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos simular um ambiente aqui. Eu vou pegar uma loja de 180 metros quadrados, tá? Vamos fazer uma simulação aqui, agora, de uma loja de 150 metros quadrados. Eu preciso só ligar meu mouse aqui. Hã? Torra, torra? Essa é a medida, mais ou menos? É. Vou segurar o microfone para você. Então, vamos lá. Uau, vamos ver por que o meu... Agora, eu acho que eu irei aparecer lá. Então, vamos fazer um projeto aqui, juntos. Nós temos poucos minutos para fazer... Obrigado. Um projeto de áudio. Sem errar. Olha, não posso acessar. Tirar um pouquinho. Olha aí. Vocês estão me deixando nervosos, hein? Então, vamos lá. Então, vamos fazer um projeto aqui. Eu vou pegar um software da Yamaha, vamos tirar aqui, um software gratuito da Yamaha, chamado Cisca. O nome é bem peculiar, me faz lembrar alguma coisa que eu assistia quando era criança, né? Cisca significa Commercial Installation Solution Speaker Calculator. O pessoal que é um pouco mais antigo aí vai lembrar das organizações Tabajara, né? O Calculator me dá essa lembrança. Ok? Esse software é um software gratuito da Yamaha para nós fazermos projetos de cobertura sonora em ambientes comerciais. Então, aqui, na primeira tela aqui, eu vou colocar as informações da medida do meu ambiente. Então, um ambiente de 10 por 18, 180 metros quadrados. E o pé direito, vamos colocar aí um pé direito não tão alto, não tão baixo. Vamos colocar um pé direito, 3,80 metros. Ok? Razoável, né? Tem situações melhores, tem situações piores, mas vamos colocar essa daqui. Aqui nesse campo aqui, ó, nesse pequeno campo aqui, é a altura do ouvido. Então, se eu fosse fazer um projeto de cobertura sonora para esse ambiente aqui, vocês estão sentados. A média, mais ou menos, do ouvido humano sentado, né? Uma pessoa de estatura média, 1,20 m. Só que no ambiente de loja, as pessoas estão em pé. Então, eu vou pegar a média da altura do brasileiro aí, 1,75 m, 1,70 m, vou colocar a altura do ouvido, que é o que importa, né? Não é o topo da cabeça, é o ouvido, como 1,70 m a média da altura do ouvido. O que importa para o software é o pé direito? Sim, importa, porque é onde eu vou fixar a caixa. Mas, do ponto de vista de cálculo, o que importa mesmo é a altura do ouvido, ok? Então, aqui eu desenhei o meu ambiente, ok? Então, aqui ele traçou a minha linha do ouvido, tá vendo? Ó? A linha do ceiling, de onde é fixado a caixa, e a linha do ouvido. Vamos para a próxima página aqui. Nessa próxima página, eu escolho o produto. Então, eu vou escolher aquele produto aqui, ó, NSC 600, ok? E eu vou escolher o tipo de aplicação. Então, é uma loja para som ambiente. Por exemplo, se eu fosse colocar para palestra, eu iria selecionar essa daqui. 85 dB, front ground music e palestra, speech, que é mais ou menos a pressão sonora que a gente está conversando aqui, em torno de 80 dB, mais ou menos é o que está chegando no ouvido de vocês. Certo? Mas como é para som ambiente, vamos baixar um pouco isso, né? Porque o som ambiente, nesse volume, ele incomoda um pouco. Então, vou colocar um background music, né? Música de segundo plano, médio, 76 dB. Então, eu dei a referência da sala, qual o volume do conteúdo e qual produto eu estou utilizando. E aí, no próximo passo aqui, ele já me sugere a quantidade de caixas que eu preciso utilizar. Então, olha ali, qual que é a conta? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 4, 28. Então, ele está me sugerindo, em uma loja de 180 metros, quem falou a respeito do exemplo da loja?
Qual loja falou? Torra Torra? Alguém já... Quem falou fez um projeto para o Torra Torra? E sabe quantas caixas colocou? Alguém tem uma referência aí? Não. Tá? Então, aqui, ó, se eu usasse essa daqui, pode falar. Hã? Mais ou menos 20 caixas. Ok. Com essa caixa aqui, que é uma caixa residencial, ele está me sugerindo 28 caixas. Então, perceba ali no software que ele mostra um círculo, né? Então, um ponto pequeno é o alto-falante e o círculo é a abrangência de cobertura. Então, quando acaba a cobertura de uma caixa, começa a cobertura da outra para que a pessoa ande e não tenha oscilação no som. Então, eu escolhi, na verdade, por padrão ele vem, mas eu poderia mudar aqui, por exemplo. Poderia colocar, para ele deixar um espaço, um gap entre as caixas, né? Então, ele deixa uns buracos ali, para eu diminuir a quantidade, né? 3, 6, 9, 12, 15 caixas. Mas vamos num projeto mais quadradinho aqui, vamos deixar edge to edge, bonitinho. Ok, é uma quantidade bem grande de caixas. Mesmo uma loja de 180 metros quadrados, é uma quantidade bem grande de caixas. E outra coisa, só quem fixou 20, 30, 40 caixas no teto sabe o que é isso, né? Sabe o que é parafusar lá 20, 30 caixas no teto, né? Só quem parafusou é isso, né? Você está com a chave, está com o produto e está com o teto. Aí você precisa parafusar, prender o cabo em cima da escada. É um negócio meio complicado, é uma quantidade bem grande. O que eu vou fazer? Eu vou trocar o meu produto. Então, eu vou pegar e colocar um outro produto, uma outra caixa, que é desenvolvida, projetada, desenhada para aplicação comercial. Renan, essa caixa é boa? O som é bom? É muito bom. A caixa é muito boa, o som é muito bom. E se eu colocar na residência? O som é bom, mas vai atrapalhar uma das principais questões que você quer na residência, o efeito surround. Por quê? Porque a caixa não foi desenvolvida para isso. Ela foi desenvolvida para cá. Então, vou trocar a caixa. Vamos colocar uma caixa aqui, ó, que foi desenvolvida para isso. Então, mantenho todas as informações e vou colocar uma caixa aqui, ó. VXC5. Essa caixa aqui, né, ela é fechada atrás. Por que ela é fechada? Por causa do projeto acústico. Então, ela não é um alto-falante de embutir como esse, para a residência. Ela é uma caixa acústica de embutir. Se ela estiver na minha mão, no teto ou sobre a mesa, ela vai ter a mesma performance. Ela independe de onde ela está instalada. Aqui não. Aqui ela vai depender de estar num forro, o tamanho do forro, a litragem, porque ela não tem um projeto acústico nela. Aqui eu tenho. Tá? Então, a performance também é superior. E vamos ver quanto o software sugere para essa caixa aqui. 2, 4, 6, 8 caixas para o mesmo ambiente. Isso eu não acho, isso é científico. Não é que eu acho que vai ficar bom. Eu acho aquela... Isso é científico, é matemático. Vai funcionar, porque a caixa foi projetada para isso. A primeira coisa que alguém iria me perguntar, se eu abrisse a pergunta, ia ser: quanto custa essa? Quanto custa essa? Se custar o dobro, vale a pena? Se custar o dobro, vale a pena. É a pergunta, né? Questão da tela profissional e a tela de consumer. Se custar o dobro, vale a pena. Se custar o dobro, sai mais barato. E detalhe, vamos voltar? Eu dou aula para instaladores de equipamento de áudio e vídeo. Instalar 30 caixas é uma coisa, instalar 8 é bem mais fácil. Então, do ponto de vista de infraestrutura, cabeamento, mão de obra, tempo na obra, você está saindo esse projeto muito mais barato. E do ponto de vista da arquitetura, é muito mais bonito você ter 8 caixas do que ter 28 instaladas num lugar. Não é? Pode perguntar. Esses pontos que estão aparecendo ali, é onde ela deve ficar? Ele dá a distância? Exatamente o ponto que ela deve ficar. Exatamente. Cada quadrado daquele é 1 metro quadrado e que ponto ela deve ficar. Vou caminhar aqui rapidamente, para dar tempo. E vamos... aqui eu escolho qual que é a pressão sonora que eu utilizo. Então, está vendo que eu estou utilizando 30 watts nesse ambiente. Com 30 watts, o meu desejo... E aí, para complementar a sua pergunta, tá? Vou chegar lá.
O meu desejo é 76 dB SPL som ambiente. Com 30 watts em cada caixa, ela está me dando mais de 95 dB. Está aqui, ó. Ela está me dando, eu queria 76, ela está me dando 95 dB. Isso quer dizer o quê? Estou gastando eletricidade em excesso, porque watts é eletricidade. Estou gastando eletricidade em excesso, eu não preciso de tudo isso. O que eu vou fazer? Vou colocar um amplificador menor, mais barato, menos ruído, menos aquecimento e menos consumo. Ok? Vamos colocar um amplificador pequenininho, de mesa. A gente tem lá no showroom. Vamos diminuir bem aqui, ó. Então vamos diminuir aqui para 7,5 watts. Pega o MA para mim. Vou diminuir para 7,5 watts. Então, de 30 watts por caixa, eu estou diminuindo para 7,5. Todas as caixas para instalação em som ambiente passiva. Por alguns motivos. O peso, ter pontos de AC no teto, né, para todas elas, e a distância de ligação que você tem das caixas. Então, o sistema passivo é um pouco mais vantajoso pelo conjunto dessas questões. Da área do perímetro, aonde ela deve ser colocada? Você diz? Então, no próprio software ali, ele diz qual é o ponto de fixação para cada uma das caixas. O software ele diz. E aí depois eu vou imprimir um relatório do software e ele vai dizer exatamente qual a distância entre o centro de cada caixa, que é a sua pergunta e a sua pergunta, qual a potência que tem que ter em cada uma delas, ele gera um relatório que a gente vai ver e ele dá todas essas informações detalhadas. Inclusive, você pode colocar no próprio relatório o preço, a quantidade, os equipamentos, quanto de cabeamento vai utilizar, vem com o logo da Yamaha de um lado, você coloca o logo da sua empresa do outro lado, imprime e entrega a proposta para o cliente. Ele já prepara uma proposta para entregar. Então, para uma instalação em um apartamento, você vai simular cada cômodo, ok? Então, você vai fazer a simulação da cozinha, quantas caixas precisa. Simulação da varanda gourmet, quantas caixas. Você vai simular cada uma delas, ele vai dizer qual é a distância em cada uma delas. Mas, para a instalação do home cinema, não pode ser essas caixas. Precisa ser necessariamente este modelo. Este modelo é para o sistema de home. Para o sistema de som distribuído na caixa, som ambiente, você pode utilizar este modelo. Aí este modelo é adequado para essa aplicação. Ok? No ambiente corporativo comercial, sempre o modelo corporativo. O modelo residencial nunca vai se aplicar. Ok? Sim. Sim. Pontos nulos? Então, no projeto que nós fizemos, nós dissemos para o software que quando acaba a cobertura de uma caixa, começa a cobertura da outra. Então, você não tem. Na verdade, você pode escolher que ela invada. Aqui, ó, eu posso escolher que ela invada. Então, eu posso fazer ela invadindo uma na outra. Tá vendo? Uma invade na outra. E aí eu tenho um comportamento desse áudio. E eu posso fazer com que quando a cobertura de uma acabe, a outra comece. Lembre-se, nós estamos falando de som direto, né? Vamos dar um exemplo dessa caixa aqui. Essa é uma caixa da Yamaha, que eu conheço bem. Ela tem 60 graus na vertical e 90 na horizontal. Eu não estou no som direto dela. Vocês estão, mas eu estou ouvindo ela. Então, eu estou ouvindo o som indireto. Então, caso tenha um pequeno ponto entre uma caixa e outra, um canto, que não esteja dentro do raio de cobertura direta, você tem a cobertura indireta. Então, você ainda tem isso. Por isso que, dependendo do projeto, você pode optar, por exemplo, por uma aplicação como essa. Ok? Onde você tem buracos maiores. Por quê? Em todo ambiente vai ter som, só que não som direto. Aí depende da aplicação do projeto. Por exemplo, é uma loja que as pessoas andam muito rápido, entra e sai muito rápido, não faz sentido você colocar uma quantidade de caixas tão grande. É um restaurante. Você já tem que pensar um pouco diferente. É uma loja, uma boutique, atende
uma determinada classe de pessoas. Você tem que pensar nisso também. Ok? Então, essas são questões importantes do comportamento do consumo no ambiente. Não é uma provocação, tá? Mas a pressão dinâmica nesse produto existe? Isso é, no volume você está falando. Se eu vou nessa sua caixa pré-amplificada, que é um modelo já que tem alguns anos de mercado, Sim. né? Se eu vou lá, eu vou ter... Então, começando. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Renan? Tudo bem. Esta caixa pré-amplificada que vocês estão usando aqui, ela não tem pressão dinâmica. Isso é, se eu estou próximo dela, eu tenho um número de dB que estão saindo. E isso, com a distância, não diminui nem aumenta, certo? Na sua linha de produto, você tem isso igual a KR, lá da italiana, KR? Na verdade, o que acontece é... Uma das pessoas que trabalham conosco na Yamaha trabalhou muito com o Carrey e é excelente. A aplicação para esse tipo de produto, ela é mais indicada quando você precisa de um som frontal, vindo de um palco como esse, para o público. Aí esse tipo de produto é o mais interessante. Para distribuição de som, como você está trabalhando com o som vindo de cima e a distância do ouvido da pessoa sempre vai ser a mesma, por quê? Qual a distância que eu estou do teto aqui? 4 metros. Qual a distância que eu estou do teto aqui? 4 metros. Qual a distância que a pessoa lá no fundo está do teto? 4 metros. Não vai haver variação dinâmica de distância em relação à fonte sonora. Então, por isso é que você não tem problema para esse tipo de aplicação. Agora, aí, se eu precisar espalhar caixas pelas paredes, aí a gente precisa se preocupar com isso. Aí é uma preocupação de fato. Por exemplo, eu não posso instalar caixa no teto, não tem forro por algum motivo, ou por uma questão de design e arquitetura, eu tenho que colocar na parede. Aí eu preciso me preocupar com isso. Que quando eu estiver aqui e quando eu estiver aqui da parede, eu tenho uma pressão sonora parecida. Então, aí nós temos produtos para isso também. Tá? Mas quando o som está vindo do teto, você vai estar sempre à mesma distância do teto. O que vai acontecer, por exemplo, é assim. Digamos que aqui eu estou embaixo da caixa. Ok? Aqui eu não estou embaixo da caixa, então eu tenho uma distância maior, então eu tenho uma perda. Só que aqui eu tenho a outra caixa somando. Então o que eu perco nessa, que seria 6 dB, eu ganho nessa. Então elas se compensam por causa disso. Então eu tenho homogeneidade, porque conforme eu estou andando e se afasto de uma fonte, eu me aproximo da fonte seguinte. Mas a altura do teto sempre vai ser igual, então eu não tenho essa dinâmica de variação de volume. Tá? Então, por isso que o projeto, o software, é bem importante, para levar em consideração essa questão. Tá? E em som frontal, caixas como Carrey, a Yamaha também possui caixas desse tipo, vão ser um outro tipo de aplicação, e aí precisa tomar um outro tipo de cuidado também. Ok? Nada. Alguém fez mais? Sim? Só um minuto para chegar ao microfone e a gente... A instalação está no mesmo padrão de área desse teatro. Põe esse teu projeto aqui dentro. A pergunta é colocar o projeto... Exatamente. A tua proposição Sim. foi exatamente de área mais ou menos desse anfiteatro que a gente está. Porque a única aplicação que você tem nessa condição, sem ter coluna, sem ter viga, é de uma sala de apresentação como essa. Olha o teu projeto e vê se você consegue instalar ele aqui dentro. Por causa desses forros de gesso. Isso tem muito mais interferência dentro de um projeto de acústica do que só um teto liso, né? Sim. As questões acústicas, primeiro assim, isso é um projeto de cobertura sonora. É para você identificar aonde o som vai chegar. E aí você precisa ter um segundo projeto de acústica, que aí tem que estar dentro da disciplina de arquitetura, para que o conforto acústico favoreça ou não essa cobertura. Tá? Do ponto de vista de coluna, nós não temos problema nesse sentido. Porque talvez o que eu precise é deslocar uma caixa um pouco mais para um lado e para o outro. Mas mesmo que tenha coluna, digamos que tem uma coluna aqui do meu lado. O som está vindo de cima. Ele não está vindo de lado. A coluna não vai atrapalhar. Mas se o som bater na coluna, ele vai atrapalhar. Aí é projeto acústico. Aí ele precisa pensar no conforto acústico da coluna. Né? O quanto essa coluna, quais materiais, o quanto ela vai ter de reflexão ou absorção para influenciar. E aí ele vai entrar no projeto acústico. O problema é sempre esse, o projeto arquitetônico junto com a acústica. Nunca resolver a acústica pelo projeto arquitetônico. Então, nesse caso, o software ele se propõe a fazer o projeto de cobertura. Existem outros softwares que aí você vai ter como fazer o projeto de
conforto acústico. E aí são duas disciplinas. O software dá o arquivo Easy de todos os padrões de caixa da Yamaha? Sim, sim. Para quando você precisa do projeto para utilização em projetos de cobertura sonora e conforto acústico, você vai utilizar o Easy, um dos softwares, e as caixas possuem o arquivo, o GLL, para utilizar com o Easy também. E dá para utilizar, dá para colocar uma caixa de um outro pradão junto com a Yamaha? No caso do Easy, você vai trabalhar com vários fabricantes. Então pode. Né? No caso desse da Yamaha, é um software exclusivo da Yamaha, aí você vai trabalhar exclusivamente com caixa da Yamaha. Porque é muito mais fácil você chegar no cliente, ele tem 4 caixas JBL, você precisa completar o sistema dele, colocar o Yamaha, para depois a gente tirar o JBL. Mas você não pode chegar para o cara e falar, arranca tudo que a gente vai colocar só a Yamaha. Isso, aí nesse caso você vai precisar de um software multimarcas, né? Um software para fazer isso. Mas tem os arquivos compatíveis. Na verdade, 2 tipos de arquivo disponíveis. O GLL para o Easy e o CAD, para que você possa colocar isso na planta do projeto arquitetônico. Né? Então, eu tenho um projeto lá na arquitetura, então a caixa ela já entra no DWG do ambiente. Claro que muitas vezes, e aí o pessoal da arquitetura aqui sabe que isso acontece muito, em alguns projetos que talvez vocês trabalhem e que o resto do pessoal do áudio trabalha, você é comunicado para colocar o som depois que está pronto. Aí a gente sempre, quase sempre, né? A exceção é quando não é assim. Quase sempre. Então é bem complicado, né? Então... e no caso da loja que eu te falei aqui, da Oscar Freire, exatamente isso, estava na obra. A gente precisava resolver ali na obra, na hora, como ia fazer com o arquiteto fora da obra. Então, a gente precisa ter o know-how para poder fazer essa questão. Deixa eu só voltar aqui e gerar o relatório para a gente terminar o nosso bate-papo. Tá. Como? Nessa loja, como a caixa é muito pequena, eu utilizei subwoofer, e nessa loja, por uma opção do cliente, ele utilizou 8. Não era necessário. Poderia ser 6 ou até 4, mas o cliente quis colocar 8. Então, não era necessário, foi uma opção do cliente. E como essa caixa ela é muito pequena, nós colocamos subwoofers, né? A caixa é muito pequena, precisou do subwoofer para complemento de grave, o subwoofer ficou escondido embaixo das prateleiras. Ok? Porque para o grave, a gente não tem a preocupação do som direto, como a gente tem para os graves e para os agudos. Vou gerar o relatório aqui. Ó, coloquei 7,5, ficou muito ainda. Vou diminuir para 3,8 watts. 3,8 watts. Isso quer dizer que o amplificador que a gente tem ali de mesa iria resolver esse projeto. Ele está me dizendo aqui, ó, que com um amplificador de 3,8 eu tenho um resultado médio de 83 dB. Então, em 74% do meu ambiente, eu tenho entre 76 e 82. Então, é um projeto satisfatório, ou eu posso colocar mais potência também. Vou gerar um relatório aqui, e aí a gente vai encerrar enquanto eu abro o relatório aqui. Ok? Nós temos esses produtos ligados, funcionando, outras soluções no hands-on. Então, mais perguntas, mais conversas, simular outras situações, a gente pode bater um papo lá também. As informações de onde fazer o download do software e etc. Também nós podemos ajudar. Deixa eu só ver se eu consigo abrir o relatório aqui. Cisca. E esse é o relatório. Ele está me dizendo que eu estou usando 8 caixas desse modelo, com 3,8 watts, 70 volts, linha de 70 volts, a densidade, a cobertura de fronteira a fronteira, edge to edge, o pattern, né, forma quadrática, e a distância entre o centro de uma caixa e a outra caixa, 4,50 metros. E aí aqui ele diz, ó, então essa caixa está a 2,10 metros da parede. Então, o relatório ele vai dar essa informação. Isso já e aí eu utilizo na aula no Senai, isso já é um projeto que você pode dar na mão do instalador, que já tem todas as informações que ele precisa para fazer a instalação. Tá? Quando isso não... Linha de 70 volts vai estar em relação não à quantidade de caixas, mas à distância.
né? Então, por exemplo, um projeto como esse, digamos que a última caixa esteja a 80 metros de distância. Se você colocar em 8 ohms, você vai mandar 15 watts, vai chegar a 15. Vai chegar a 7,5. Você vai perder 50% da sua potência elétrica no cabo. Se for em linha de 70, você vai perder menos de 1%. Você vai mandar 15, vai chegar a 14,80 watts. Então, em linha de 70, você tem uma perda muito menor. Ok? Senhores, vamos caminhar um pouco mais. Nós temos o hands-on lá, tudo funcionando. Ok? Obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, a gente está aqui o dia inteiro para auxiliá-los. Obrigado. Muito obrigado, Renan. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa de 10 minutos para fazer alguns ajustes técnicos, né? Vocês podem sair, tomar um café.